Você já se deparou com a situação onde você ia fazer uma coisa, então uma pessoa do seu convívio social, ela vinha até você e falava: "Ah, se você fizer isso aí, eu acho que nós não podemos continuar sendo amigos." Ou então: "Ah, se você fizer isso, você não me ama." Bom, eu já me deparei com essa situação diversas vezes, principalmente pelo ambiente em que eu cresci. E por essa razão eu acho que ao longo do tempo eu meio que me blindei desse tipo de jogo emocional. E eu gostaria de compartilhar com vocês o meu pouco conhecimento a respeito disso. Então eu sugiro que você pegue uma caneta e um papel e anote tudo aquilo que você acredita fazer sentido aqui nesse vídeo. Primeiro ponto que eu gosto de destacar é a culpa, o peso. Você emocionalmente se sente esgotado, porque aquelas pessoas que você acredita serem suas amigas, ou até o amor da sua vida, sua mãe ou seu pai, muitas vezes essas pessoas estão te puxando para baixo. Mas Christopher, como que eu descubro que essas pessoas elas estão me puxando para baixo? E olha, não necessariamente essa pessoa ela precisa de te odiar ou desejar o seu mal, mas é o simples fato que ela é um ser humano. E um ser humano, muitas vezes, ele vai fazer absurdos achando que está fazendo certo. E muitas vezes ele nem percebe. Então, antes de você seguir adiante com esse vídeo, eu quero que você abaixe suas armas e não ataque também a pessoa que está fazendo isso. Porque provavelmente ela simplesmente não tem uma estabilidade emocional boa. E ela tá jogando o jogo errado, da maneira errada. Entende? Porque a pessoa que ela faz esse tipo de coisa, ela não aprendeu a lidar com as pessoas da maneira correta, na minha humilde opinião. Christopher, como que eu identifico essas pessoas? Primeira coisa, ela vem falar com você: "Ah, se você fizer isso, nós não podemos continuar tananã, tananã, tananã." Pô, falar tananã parece até o Pablo Marçal, mas enfim, ignorem isso. Cara, se vier com esse discurso, é bom que você reveja também os seus atos, pois possivelmente você pode estar fazendo uma coisa nada a ver, mas geralmente essa pessoa ela simplesmente percebe que aquilo que você vai fazer não é tão conveniente para ela e aí ela se sente no direito de tentar te manipular. Cara, é o que mais acontece. Por quê? Porque a pessoa ela não tem coragem de falar: "Ah, você Às vezes ela não é nem que ela não tem coragem, mas a questão é que ela pensa que você é obrigado a fazer uma coisa apenas para beneficiar ela. E aí ela ignora o fato que você é um outro ser humano, que você tem uma vida e que você precisa de se desenvolver e de seguir adiante. Uma coisa que acontece muito é, por exemplo, alguns filhos com os pais. Isso é uma coisa muito natural, porque nem todo pai e mãe estão preparados para ter um filho ou uma filha, enfim. Vocês me entenderam. E costuma rolar muito esses jogos emocionais justamente porque é uma tentativa de manipulação ali do indivíduo. E o indivíduo, quando ele está crescendo, ele ainda não tem compreensão que aquilo que está acontecendo com ele é uma manipulação. Então ele simplesmente acha que é normal. Só que às vezes o pai e a mãe ficam ali incentivando aquele comportamento e se torna um adulto mal resolvido e sem coragem de lidar com as coisas e de seguir em frente, compreende o que eu quero dizer? E por essa razão, essa pessoa ela cresce frustrada porque ela não consegue atingir os objetivos dela, entende? Por essa razão, quando as pessoas elas vêm até você com um discurso semelhante a esse, você tem que tomar muito cuidado, porque realmente você pode estar tomando um rumo que seja prejudicial para si e para as pessoas que estão ao seu redor. E é importante que você compreenda também o impacto das suas ações na vida dos outros, porém você também tem que pesar na balança que você precisa de seguir em frente e se desenvolver, e que às vezes aquilo que a pessoa ela acredita que vai ser o fim do mundo vai ser simplesmente o começo de uma nova fase que será bom para ela e bom para você. Minha mãe, por exemplo, quando eu decidi sair de casa,
ir morar com meu pai, a minha mãe, ela achava que eu estava cometendo um grande erro, velho. E eu tinha as minhas convicções, eu sabia o que eu queria. E eu fui mesmo assim. Minha mãe, ela se sentiu abandonada, coitada, porque realmente eu sou o filho único e tudo mais, e aquele contato que ela tinha comigo todos os dias acabou. Porém, a minha saída de casa possibilitou um desenvolvimento da minha vida elevadíssimo, onde eu consegui conhecer novas pessoas, mais experiências e tudo mais. E minha mãe, ela também conseguiu se desenvolver como ser humano porque ela passou a ter mais tempo de cuidar dela, entende? Então, nesse caso, foi extremamente benéfico para os dois. Vão ter casos porque as pessoas, elas não lidam bem com o fato das coisas não terem funcionado do jeito delas e elas vão sucumbir a essa situação. Mas cabe a outra pessoa também compreender que a vida dela é uma responsabilidade única e exclusivamente dela. Então, se o fracasso ou o sucesso dela acontecer, é uma responsabilidade dela. Então, não se sinta culpado também em caso do fracasso do outro, porque no final das contas, em muitas situações, não vamos generalizar, mas em muitas situações é uma escolha da pessoa. Então, eu acredito que você deve analisar se aquilo que você está fazendo realmente faz sentido, e caso faça sentido, eu peço a você que vá em frente, mas não para prejudicar o outro. Jamais vá em frente para prejudicar o outro, porque isso nunca vai fechar a conta da maneira correta. Mas se você enxerga que aquele desenvolvimento que vai acontecer na sua vida será benéfico para si e potencialmente para o outro, principalmente aqueles que estão ao seu redor, não se sinta aflito ou acanhado, simplesmente faça, entende? Mas antes de fazer, você precisa de ter um plano. E quando eu digo ter um plano, eu falo para você se sentar em uma cadeira, pegar um papel e uma caneta e anotar. E se você não gosta de papel e caneta, cara, tem o Notion aí do telefone, o Notes aí do Samsung, ou então o Notes da Apple. Cara, você pode usar o que você quiser, mas anote os seus planos. Faça um levantamento de dados daquilo que faz sentido para você e para sua vida e simplesmente vá em frente, cara. Por que eu estou falando para você fazer um levantamento de dados? Porque às vezes o que você quer fazer não tem sentido nenhum, cara. E aí você simplesmente vai fazer porque você acha que é certo. Mas muitas vezes as pessoas, elas ficam empolgadas, elas vão em frente e quebram a cara porque elas não estudaram aquilo que elas iam fazer antes. Porque, cara, falta de vontade, às vezes não falta, quer dizer, perdão, vontade às vezes não falta. Vontade às vezes não falta na pessoa, mas ela, poxa vida, ela não sabe o que tá fazendo, então vai ficar ali correndo em círculos e quando vê, ela gastou toda a estamina dela e se perdeu. Então ela não consegue mais ir adiante porque ela passa a acreditar que ela tem uma limitação e que as coisas não dão certo para ela. Sendo que ela simplesmente deu o primeiro passo, só que deu o primeiro passo errado. E na hora de dar o segundo passo, ela não revisou o primeiro passo. E aí ela continuou dando passos a um caminho que levou ela para a ruína. Tá entendendo? Então, faça um levantamento de dados, estude o que você vai fazer. E aí você vai conseguir finalmente fazer as coisas desembolarem. O que eu sugiro a vocês? O primeiro passo, ele é muito importante por uma razão que permite que a pessoa, ela sinta que é possível. É quando uma engrenagem começa a rodar. Por exemplo, uma bicicleta. Quando você está pedalando e está com a marcha muito pesada e você, por exemplo, tem que parar em um sinal e você não reduzir a marcha, você precisa de dar a primeira pedalada. E aquela primeira pedalada é extremamente difícil. Porém, depois, com o tempo, você pega o embalo e as coisas vão funcionando. A mesma coisa acontece com o primeiro passo. Então, o que eu sugiro a você é que o seu primeiro passo em qualquer coisa seja buscar o que você está fazendo e se aquilo faz sentido. Vão ter momentos da vida que você precisa simplesmente de tomar uma decisão o mais rápido possível, porque senão as coisas, elas não vão funcionar e você pode perder uma grande oportunidade. A minha sugestão é que você se prepare antes, para caso surgir uma oportunidade, você consiga agarrá-la e ir em frente.
Mas se isso não acontecer, vai lá e tenta. Simplesmente tenta, vai em frente. Mas no meio do caminho tente ver o que faz sentido para você. Essa é a minha sugestão. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Lembrando que o objetivo desse canal é compartilhar minhas experiências e, de alguma maneira, edificar a pessoa que está assistindo esse vídeo. Então eu espero que, do fundo do meu coração, que você tenha ouvido de fato o que eu falei e faça uma análise se faz sentido o que eu falei. Se você acha que não faz sentido, por favor, comente aí e dê a sua sugestão, porque o que eu não quero é continuar no erro. Por mais que eu acredite que o que eu estou fazendo aqui é certo, porque eu realmente me planejei para isso aqui. Mas enfim, fiquem todos com Deus, espero que tenham uma excelente noite, ou caso seja de manhã ou tarde, que tenham uma excelente manhã ou uma excelente tarde, e que vocês façam as melhores escolhas possíveis. É isso aí, tamo junto.